Boa tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E agora que estamos tratados e harmonizados, vamos receber o Flávio com todo o nosso carinho, pois ele trará os ensinamentos da noite. Uma boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos envolva de maneira especial, que nós possamos sentir a presença dele em nossos corações, a assistência amorosa do Pai, e que todos esses tratamentos que aqui foram operados possam dar continuidade no momento do nosso repouso, no descanso, que nós possamos, antes de dormir, nos sintonizarmos com essas equipes amorosas e pedindo para que o tratamento continue na noite, atuando em nossos corpos, em nossos órgãos, em nossas necessidades mais íntimas,
e fazendo o exercício da fé, para que nós possamos crer que a ação magnética, essa ação muito poderosa, age em nós, mas por esse artifício, que é acreditar, que é poder exercer a fé e que as bênçãos nos serão concedidas. Muitas vezes nós esperamos a ação magnética do médium, o toque. Nós muitas vezes estamos ainda ligados a essas condições materiais, mas nós precisamos compreender que o advento do Espiritismo nos mostra algo não palpável, mas extremamente poderoso. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu venho aqui ao Joana de Ângeles e percebo a organização dos departamentos e principalmente da parte doutrinária, que organiza as palestras públicas e os seus temas visando a nossa evangelização, visando exercermos de maneira especial o instruir-vos, que foi orientado por nossa codificação. Nós temos que observar todos os ensinamentos de Jesus, todas as passagens evangélicas, tudo aquilo que nos é trazido de maneira mais profunda, não de forma superficial. E os ensinamentos de Jesus, ele possuía uma terapêutica, uma forma educacional, que ele penetrava no imo da alma de todos os seus aprendizes. E nós percebemos que esses ensinamentos perpetuam por longos anos, por todos os tempos. E a cada momento que nós olhamos essas histórias que são colocadas como parábolas, nós observamos ensinamentos riquíssimos. E no dia de hoje iremos falar sobre a parábola do bom samaritano. Creio eu que todos nós aqui presentes lembramos dessa parábola, onde Jesus mostra-nos uma forma muito especial de caridade. Mas nós devemos nos aprofundarmos um pouquinho mais nesses ensinamentos e perceber esse cenário, esse plano de fundo que nos é trazido com o interesse de compreender um pouco mais a essência da história. E nós sabemos que Jesus, quando convoca os seus apóstolos para, da onde estavam, ir até Jerusalém, os apóstolos olham aquele pedido de Jesus e aquela viagem que eles fariam com muita naturalidade. Porque pelos ensinamentos judaicos, o homem deveria se encaminhar até Jerusalém, principalmente na Páscoa, para que ele tivesse acesso a ali fazer suas ofertas, suas orações e participar do ritual que a religião, a forma filosófica judaica sempre pregou. Só que Jesus faz um pedido de maneira especial. Nós vamos todos por um outro caminho. Nós vamos passar antes pela Samaria. Além de ser um caminho um pouco mais longo, causou para todos os apóstolos uma certa condição de estranheza, porque o povo samaritano fazia parte dos dissidentes das tribos de Israel. Então, eles não coadunavam, não tinham muita simpatia pelos judeus. E como seria a condição de acolhida desses peregrinos? Então, João Evangelista e mais alguns apóstolos se encaminharam até Samaria e a resposta é notória. Não ofereceram os samaritanos guarida, pousada a todos esses homens. E eles retornaram e falaram isso para Jesus: olha, lá não vai ser possível nós pousarmos, nós descansarmos. E existia naquela época uma convenção que todo peregrino deveria ser acolhido, porque era um ato de educação, de respeito, de cordialidade, de amizade, para que eu pudesse oferecer um leito, um copo de água, uma oportunidade de um banho, um pouco de repouso. E dizia que o castigo, para quem assim não o fizesse, labaredas de fogo desciam do céu e queimariam vivos essas pessoas.
Aí João Evangelista, sabendo de todos esses detalhes, vira para Jesus e fala: olha, lá não vamos ter pousada, o que o senhor quer que eu faça? Que nós rogamos a Deus e mandamos queimar todo mundo? Fazer um churrasquinho de samaritano? E Jesus, de maneira muito simples, fala: não, sigamos o nosso caminho, sem parada, direto. Então imagina, quantos de nós já fizemos algumas batidas, né, de viagem, de estrada, o quanto, e ainda no conforto dos nossos carros, nos sentimos cansados no destino quando chegamos. E aí Jesus, quando chega às portas de Jerusalém, cansadíssimo, com fome, com sede, sujo, em vez de ser acolhido ali por aquele povo, ter um momento de descanso, logo de cara ele é tentado por um doutor da lei. É assim que acontece o início da nossa história. E esse doutor da lei, querendo provar Jesus para que ele fosse pego em cilada, arma uma emboscada, coloca palavras na boca do mestre para que ele pudesse se contradizer. Então eu fico imaginando aqui, muitas vezes nós, no dia a dia de trabalho, chegamos em casa cansados, com fome, loucos por um banho, por um prato de comida, aí chega um filho e pede alguma coisa para nós. Nós somos pacientes? Nós somos complacentes? Ou a gente já fala de pronto, deixa eu tomar um banho, deixa eu descansar um minutinho, deixa eu tirar meu sapato, não é? Nós temos essa reação com as pessoas que a gente mais ama. Imagina Jesus tendo essa circunstância com um suposto inimigo. Não era um inimigo para Jesus, mas alguém que estava ali com finalidades provocativas. E Jesus olha nos olhos daquela pessoa, naquele doutor da lei, e pergunta para eles: o que está escrito na lei? E aquele doutor da lei conhece perfeitamente toda a história, responde de pronto a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olhou para ele e falou: perfeito, fazei isso e sede feliz. E aí o doutor da lei, não se sentindo satisfeito com a resposta de Jesus, continua a provocação: mas quem é meu próximo? Ou seja, lembremos que Jesus está cansado, com fome, com sede, e ainda paciente, ouvindo todas aquelas provocações, respira profundamente e não oferta uma resposta direta. Nós já falamos isso em outras oportunidades, é muito importante relembrar. Um bom educador, um bom dialogador, não oferta respostas. Ele nos faz novas perguntas para que estejamos estimulados a buscar em nossas mentes todas as respostas, para que possamos tirar de lugares que nós nem imaginamos as conclusões, as explicações. Mas Jesus não só devolve uma resposta, mas traz uma das histórias mais belas que o Evangelho pode nos oferecer. E ele diz assim: descia um samaritano de Jerusalém a Jericó. Começa a história assim. Aí eu fico imaginando, porque em muitos momentos nós fizemos uma peregrinação por Jerusalém, e olhando aquelas ruas, aqueles lugares, a satisfação, o prazer, a alegria de estarmos envolvidos naquele pequeno público em volta de Jesus, ouvindo aquela mensagem redentora, aquela palavra que parece um hino sendo entoado e penetrando em nossos corações, em nossas mentes, aquele olhar penetrante, fulgurante que vinha do Mestre Jesus. Que oportunidade bendita que aqueles tinham por ali poder se assentar ao Mestre. Se a história, se a sua vida hoje faz tanta importância e tanto valor para nós há mais de 2020 anos, imagina lá, perto do Mestre, perto de Jesus. E quando ele falou que um samaritano vinha de Jerusalém para Jericó, vocês imaginam a cara do João Evangelista?
aquele que queria fazer churrasquinho dos samaritanos, porque parecia ali dar Jesus a maior lição aos seus apóstolos. Podia parar a parábola por aí, porque nós não devemos desejar o mal a ninguém. Nós não devemos entrar nas contendas, nas discussões, nas brigas, nas condições que não nos levarão a nenhum lugar. E Jesus continua. E esse pobre homem fora, de maneira muito rude, totalmente surrado, totalmente assaltado, sofrera muito este homem, disse que era um samaritano, mas na verdade era um homem, que Jesus não o classifica, dizia somente que ele descia de Jerusalém para Jericó. E logo na sequência, depois desse homem ali, combalido, abatido, sangrando, sem roupa, perdido todos os seus pertences, aí sim, desce um samaritano. Foi nessa hora que João Evangelista mudou de fisionomia. E esta história, antes desse samaritano, mostra dois religiosos que passaram de largo. Não que nós não vamos dar importância a essa circunstância, mas nós vamos fixar no bom samaritano. O sacerdote, quando passou pelo homem, observou e logo se evadiu. E nós sabemos, por uma orientação, que esses sacerdotes, se tocassem um cadáver, porque na condição que aquele homem estava no chão, ele poderia estar morto. E se esse sacerdote o tocasse, ele poderia estar impuro na condição dos seus ritos. E a condição de todo o trabalho de purificação e como ele deveria agir seria muito complexo. Então ele pensou assim: se esse que está aqui no chão, eu não sei se é judeu, não sei se está vivo, não sei se está morto, melhor eu sair de perto. E aí vem um levita, que é um auxiliar deste religioso. E o que ele faz? Ele segue o seu mestre. Porque muitas pessoas, e nós devemos fazer essa reflexão, seguem os mestres e não as filosofias, e não a essência positiva, religiosa. E aí aquela história de um cego guiando outro cego. Então muitas vezes nós estamos seguindo pessoas e não os melhores conceitos, os melhores ensinamentos. Então essa é a principal lição que nós podemos no dia de hoje tirar dessas duas pessoas que antecederam o samaritano. Mas quando o samaritano observou aquele homem naquelas condições, ele olhou e ele não sabia quem era. E aí que está o segredo da história. Para eles, o próximo eram judeus com judeus, familiares com familiares. E uma outra corrente mostrava que o irmão, o próximo, eram todos, independente de crença religiosa, independente de local de nascimento, independente de fazer parte do núcleo familiar ou social. Mas os samaritanos eram partidários. Mas nesse exemplo de Jesus, ele mostra um samaritano que fora, naquele momento, tomado de compaixão. Ou seja, ele, por inspiração divina, influência de Deus, se toma de misericórdia. E ele, naquele momento, ama a Deus pela sua atitude de todas as formas. Porque ele abre mão de todos os seus conceitos, de todos os seus limites, apeia do seu cavalo e vai de encontro àquele homem que ele não sabe quem é. E não tem como saber, porque alguém que estava com o rosto transfigurado, todos eram morenos de sol, porque o sol naquele lugar não tinha nem protetor solar, coberto de sangue e nu, como ele poderia julgar se era um pobre, se era um rico, se era quem for? E como se não bastasse, ele não só usa de amor, como de inteligência. Alguma coisa ele deveria fazer, um planejamento para aquela ação de caridade. Porque não basta termos só boas intenções. Nós temos que ter inteligência para praticar a caridade.
porque às vezes uma caridade mal feita é muito prejudicial para quem oferta e também para quem recebe. Naquele momento ele apeia do seu cavalo, desce, retira das suas posses, amando com todas as suas forças, porque as forças mencionadas nessa inscrição sagrada mostram as suas posses financeiras, monetárias, o que está em seu poder, para que você o aplique em favor de Deus, nas causas mais justas, que esse dinheiro, esse talento que nos foi confiado, deva ser empregado para um bem comum, não só de ação de caridade, mas as pessoas que conseguem se utilizar dessas fortunas, dessas suas posses, para auxílio do próximo, promovendo emprego, promovendo a caridade, o amor em muitas circunstâncias. Ele saca do vinho, das ataduras, do azeite e vai cuidando de todas as feridas, limpando o sangue, estancando os ferimentos. E no momento que ele percebe que aquele cidadão, seja quem for, está em condição, ele o coloca em cima da sua montaria e, como um escravo, vai levando aquele senhor. Coloca-o em uma hospedaria e diz ao hospedeiro que desse o tratamento que fosse necessário. Entrega-lhe 2 moedas e diga: se algo ainda faltar, no retorno da sua viagem, ele entregaria o que lhe fora combinado. Amou a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força, e ao próximo, seja ele quem for, como a ti mesmo. Quando Jesus termina a parábola, ele olha para o sacerdote, olha para aquele doutor da lei e percebe o sinal claro de constrangimento. E naquele instante, Jesus faz a devolutiva da pergunta: quem é o mais próximo do combalido? E a resposta, vergonha, constrangida por parte do doutor da lei, ele podia dizer assim: o samaritano. Quem? Jesus ia perguntar. Se fôssemos nós, né, para querer tirar uma vantagem do processo, mas nós estamos falando de Jesus. E ele olha o mestre e diz, ainda relutante a dizer o nome de um samaritano, de um inimigo, só para que a gente possa ter uma ideia. É como nós, espíritas, fôssemos fazer uma palestra para os palestinos, trazendo o exemplo do melhor homem, que é um judeu. Como é que nós iríamos ser tratados? Imaginem. E aquele doutor da lei fala que o mais próximo, naquele instante, é o homem que exerceu a sua misericórdia. Isso é um sinal claro de humildade e de entender a lição, a terapêutica educacional que Jesus teve extremo sucesso numa parábola como esta. É um sinal claro de que aquele homem aprendera uma das lições mais belas, de fazer o bem sem saber a quem. Este é um dito popular, mas perfeitamente encaixável, aplicável para a nossa preleção da noite. E Jesus, após receber aquelas respostas, naqueles dias estaria sendo crucificado, estaria sendo perseguido, iniciaria a sua ida, a sua partida, e todo o sofrimento e o Calvário. Mas nessa história muitas vezes triste de Jesus, até o Mestre foi amparado no momento das suas dores, das suas dificuldades,
quando não mais conseguia carregar a sua cruz, foi amparado também por um sirineu, um homem da Cirinéia, que fora sacado da multidão porque o mestre não tinha mais forças físicas para carregar a sua cruz. E esse sirineu oferta ajuda a um simples galileu, aquele que fora perseguido, pouco compreendido, e assim o é até os dias atuais. Essa parábola nos vem refletir também que todos nós, apesar das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, temos sempre um sirineu que vem ao nosso auxílio, um amigo querido, um espírito protetor, alguém que olha por nós, colocados pelas mãos de Deus, de maneira especial para cuidar de todas as nossas dores. Nos dias atuais, o medo, o pânico, as incertezas agigantam-se em nossos corações, ocupam as nossas mentes, nos deixa em condições muito tristes para a compreensão dos males e dos problemas atuais. Mas sabamos que todas essas circunstâncias estão sobre a égide e a proteção de Deus, que devemos agir com confiança, com fé, com muita disciplina, porque a instauração da ordem pública e social, agora em 2020, se faz presente de novo. Nós temos que ter uma etiqueta respiratória no momento que tossimos, no momento que espirramos. Nós temos que promover a higiene ao adentrarmos em nossos lares, retirarmos os nossos sapatos, nos colocarmos em condições de cuidados, de uma etiqueta higiênica, coisas que nós já devíamos ter antes de qualquer pandemia. As relações sociais, apesar de nós nos amarmos muito, de sermos um povo muito caloroso, ofertarmos os nossos abraços nesses instantes energéticos, que nós possamos contribuir para o meio, auxiliando as forças do bem, a mudar o mundo, a transformar o mundo. E as parábolas de hoje fazem uma relação muito estreita com a parábola do bom samaritano. Não exercermos julgamentos, não colocarmos a condição de amor ao próximo daquele amor seletivo, como essa corrente era defendida na época. Eu vou defender se ele for judeu, se não for, eu quero que ele morra. Se um judeu estava fazendo uma refeição e um romano sentava perto, este levantava e saía, porque não tinha um entendimento do que é um irmão. Porque o próximo, em muitas traduções, reflete irmão, porque todos nós, indistintamente, somos filhos de um mesmo Pai. Nessa história toda que acontecerá, em especial e acima de tudo, a nossa realidade sempre vai ser nós e Deus. Que as nossas orações, que o nosso processo de julgamento do próximo seja contido nesse momento, nas condições políticas, nas condições humanitárias, no preconceito. Quantos de nós julgamos a peste ou o vírus vindo lá do Oriente, mas aquele povo tem vícios, tem costumes tão esdrúxulos, estamos nós aqui julgando. Mal sabemos que eles comem aquelas coisas porque enfrentaram as maiores dificuldades no alimento, não tinham o que comer. E os povos antigos manteram aquelas tradições de comer qualquer coisa, porque era a única coisa que eles tinham para sobreviver. Mas ninguém observou o poder, a condição, os hospitais que foram construídos em tempo recorde para poder conter. Vamos sair
desta noure de pensamentos negativos, de críticas, porque isso não está contribuindo em nada. Façamos a nossa parte, puro e simplesmente. A higiene pessoal, a etiqueta respiratória, evitar determinados excessos e muita oração. Dizem que prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, mas a gente diz que nós devemos ter prudência e muita oração. Isso não fará mal a ninguém. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos novamente e com o coração repleto de gratidão, de alegria por essas palavras, que a espiritualidade amiga possa recolher esses bons sentimentos e levar aonde se faz mais necessário nesse nosso Brasil, onde há tantas pessoas que ainda sofrem. Que possamos também ter oportunidade para pôr em prática as palavras, os ensinamentos de Jesus dessa noite. E também possamos levar aos nossos lares um pouquinho do amor recebido aqui nessa noite. Que o mesmo amor que nos uniu nessa noite possa nos dispersar em paz até os nossos lares. Que Jesus nos acompanhe. Que assim seja.